ok? Olha só, gente. Olha só quem tá aí. Eliara Andrade. Eliara Andrade. Eliara Andrade, é o seguinte. A lembrança mais antiga que eu tenho de você é quando você trabalhava no jornal Diário Popular. Eu nem vou entrar nesse assunto ainda, porque eu já vou até saber. Ah, quem me deu a chance foi o Peixe. O Peixe está atrás de todo mundo aí. Grande Peixe. Então, acho que eu não devo ter errado nessa minha introdução, não. Mas eu acho que quem te deu a oportunidade para trabalhar no diário deve ter sido o Peixe. Se eu tiver enganado, lá na frente você me desmente. Agora, uma das coisas que eu me lembro, Eliara, foi quando você e a Carolina estiveram na minha casa, lá no mato, quando eu morava lá no meio do mato, e que a gente foi fazer uma fogueira de São João. Estava um frio desgraçado, e nós estávamos esperando a pessoa mais importante, que falou que ia trazer o milho, que ia fazer acontecer, ia fazer quentão, que era o Epitácio Pessoa. E aquele danado no dia deu um cano para nós, e nós ficamos sem comer o milho. Então nós vamos ter que fazer uma outra fogueira, chamar o Epitácio para ver se no dia ele aparece trazendo os milho para a gente assar na fogueira. E eu me lembro que estava muito frio e a Carolina, sua filha, ficou do nosso lado lá, firme. E nós passamos ali umas horas muito legal. E no decorrer da nossa vida, sai de um jornal, vai para outro jornal, e entra aqui, sai ali, e se a cotovela para fazer a melhor foto, e aqueles vucu-vucu das pautas, e eleição, é não sei o que lá, é reintegração de postos, e nós estamos lá, dividindo o mesmo espaço. Agora, um dos espaços mais legais que a gente divide e frequenta, e você é uma das poucas mulheres que está sempre presente, é quando o Fukuda e o Miguelito organizam aquela galinhada da Associação dos Fotógrafos Comedores de Galinha. E você está sempre lá. Você, a Mônica Bento, de vez em quando a Vânia vai lá. E é o momento que a gente para matar saudade, contar histórias, aquela coisa toda, né? Mas mesmo nesse circuito, a gente nunca conseguiu parar um minuto para saber a história um do outro, de como começou, o que foi a fonte inspiradora que te levou a ser uma fotógrafa, você entendeu? Como é que você foi parar no jornal? Se o Diário Popular realmente foi o seu primeiro jornal, eu nunca soube. Então, como você é uma fotógrafa experiente, então, com bastante histórias aí, eu gostaria de saber, Eliara, por quê? Porque esse canalzinho Grilo na Foto é uma forma de a gente reencontrar os amigos e bater um papo. Isso aqui não é nenhuma entrevista, é uma conversa. Eu estou muito feliz de estar conversando com você hoje, Eliara. Então, Conceição, é o seguinte, eu trabalhava numa empresa e eu fazia engenharia antes, entendeu? Mas eu queria ser jornalista, entendeu? Só que aquela história, né? Eu sou do interior, vim do Vale do Paraíba para São Paulo. Meu pai morreu, a gente era pequeno, deixou minha mãe com 5 filhos. Então, nós viemos para São Paulo e precisava trabalhar e ajudar em casa, sabe? Pô, imagina, mulher negra com 5 filhos, entendeu? Não tinha uma puta renda para todo mundo. E minha mãe sempre falou assim: olha, tem que estudar, tem que estudar. E eu vim para São Paulo, entrei numa empresa, e era uma empresa que, assim, muito boa para a época. Se você quisesse oportunidade, ela te dava oportunidade e você ascendia na empresa. E isso aconteceu comigo. Eu entrei como auxiliar de escritório e aí, pô, era uma empresa de área mecânica, de telefonia, entendeu? Fazia cápsulas de aparelho de som, cápsula de telefone,
entendeu? Agulha de telefone, não, agulha de, como é que chama? Toca-disco, entendeu? E aí, pô, eu entrei como auxiliar de escritório e eu tive um chefe bem bacana. E ele viu que ele era uma pessoa interessada, que eu estudava, e falou para mim assim, olha, é o seguinte, você trabalha no escritório, mas se você fizer um curso assim, assim, assado, você vai ganhar mais, entendeu? Então, eu acabei me direcionando para a área mecânica. Então, eu fiz curso de projeto, de desenho, entendeu? Então, sabe, faz um curso de desenho mecânico aí, fiz um curso de desenho mecânico. Aí faz um curso de projeto, fiz um curso de projeto. E assim eu fui galgando cargos da empresa e saí da empresa com um salário muito bom. E quando eu saí, o meu chefe não queria que eu saísse, porque eu estava um cargo abaixo dele, tinha um salário bacana, para a época, apesar de eu ser jovem, na época eu tinha um carro da empresa, sabe, várias regalias. Mas eu queria ser jornalista. Entendeu? Mas como é que era Aí, assim? Eu quero ser jornalista, quero ser jornalista, quero ser jornalista. exatamente. Eu fazia faculdade, a empresa pagava a parte E assim, todos os cursos que você fazia, a empresa pagava o curso para você. Entendeu? Então, ela investia no funcionário. Entendeu? Coisas que uma coisa que eu senti muito, que eu não vi isso no jornalismo. Entendeu? Eu não vi isso na área jornalística, esse tipo de investimento no funcionário, entendeu? E assim, aliás, assim, eu saí da empresa mecânica e eu senti assim, muita diferença quando eu entrei no jornalismo. Porque, assim, primeiro que ela era metalúrgica, né? Entendeu? Tinha um sindicato mais forte. E chegou no jornalismo, pô, todo mundo vai ser freelancer, faz o que quer. Se você não tiver um comprometimento contigo de grana, você, desce ladeira abaixo. Porque antes não, eu trabalhava, tinha um salário, tal, e acabou. E você como freela, um dia você ganha pouco, outro dia você não ganha nada, outro dia você também não ganha nada, outro dia você pode arrebentar a boca do balão e ganhar bem. Não é E bem, assim? e só um parênteses, e sempre quando a gente ganha um pouquinho mais, que, opa, fiz um freela legal, a máquina quebra, cai o flash no chão. Exatamente. Então, tipo assim, você ganha uma grana, você tem que saber guardar um pouquinho, entendeu? E nesse aspecto eu sempre tive um controle muito bacana, entendeu? Alguns amigos meus achavam, não, até o Peixe uma vez falou para mim assim, nossa, Eliara, você é a única pessoa que eu conheço que ele viu eu sair da empresa, eu pedi demissão da empresa, né? E eu continuei pagando, como é que chama? O O INSS? INSS, que chamava na época, né? E aí ele viu eu com o cartãozinho descendo para pagar e disse, pô, é o único freela que eu conheço. Não, eu já trabalhei 10 anos numa empresa, entendeu? Não tem porquê. Aí ele falou assim, a única pessoa organizada que eu conheço aqui. E o choque que eu tive também, é assim, quando eu entrei no jornal, eu, assim, de cara, acho que assim, uns 6 meses, eu contribuí com muitas vaquinhas para um fotógrafo que eu admirava, achava um monstro. Pô, o cara tá ferrado. Vaquinha para a saúde do cara, vaquinha para o enterro do cara, sabe? Aí você via aqueles caras que eram um puta monstro, que você idolatrava o cara, sabe? Tava lá na lona, Não, mas entendeu? não querendo te interromper, não querendo te interromper, mas interromper. Você saiu da empresa e como é que foi? Foi o Diário Popular? Já foi direto lá? Você já tinha Não, equipamento? Não, é não. isso que. Eu fiz jornalismo. Aí eu saí Tá. da empresa e comecei a fazer jornalismo. Antes de eu acabar de sair da empresa, eu saí lá do curso, tranquei a faculdade de engenharia, comecei a fazer jornalismo, e aí eu pedi demissão da empresa. Não, isso. Entendeu? Tá, Meu isso chefe aí. falou, pô, que doideira, tal, não vai dar certo. Claro que vai. E aí, o que aconteceu? Eu comecei fazendo jornalismo, meu primeiro emprego na área de jornalismo não foi na área de fotografia. Hum, Eu gostava de fotografia, mas foi na área de escrita. Eu tá. trabalhei numa empresa de saúde na região do Brooklyn, entendeu? Então, e eu lembro que assim, uma das primeiras pessoas que eu fui entrevistar foi a Luísa Erundina, Olha só. entendeu? A Luísa Erundina era vereadora e eu fui fazer uma entrevista com a Luísa Erundina.
Grande vereadora na época, nossa. Grande vereadora, combatente e tal. E aí, cara, eu comecei a trabalhar naquela empresa. Eu assim, pô, saúde, meu, só doença, desgraça, tal. Não é bem isso que eu quero, entendeu? Não é bem isso. Não é isso E que eu aí vejo nos filmes, né? aí eu já fotografava, já tinha feito alguns cursos de fotografia, fiz curso de fotografia no Senac, fiz 2 cursos de fotografia no Senac e tal. Então, eu disse, pô, e aí eu acabei indo fazer um pedir freela lá para o peixe, claro, né? Entendeu? Nada mais justo, E como é que foi chegar entendeu? no peixe lá? Oi, tudo bem? Olha, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, o peixe não estava. Eu fui 2 vezes lá, o peixe não estava, entendeu? E aí se conheceu os caras, Deco, Guaranha, olha os caras, Olha os caras. entendeu? Entendeu? Aí os caras chegaram lá, não sei o que e tal, aquela jeitão dele, vem aqui depois, aí ficava tirando uma onda. Aí eu voltei de novo, até que eu voltei, falei com o peixe, levei. O engraçado que é o seguinte, né? O peixe sempre teve a fama de não ver o portfólio de ninguém. É, Eu ele tinha sempre esse vi. hábito. E coincidentemente eu levei o meu e ele viu. Olha só. Entendeu? Aí eu levei e eu lembro que ele virou e falou assim para mim assim, pô, quem fez essas cópias aqui? Aí eu falei assim, fui eu. Eu assim, pô, mas você que fez as cópias? Assim, eu fiz, tal, porque eu tinha um laboratóriozinho meio mambembe em casa, meio que banheiro, essas coisas, né? Então eu comprava papel, gostava de papel, Ilford, filme Ilford ainda, hein? Tá? Não gostava de trabalhar com Kodak, não, gostava de fotografar com Ilford na época. Só uma curiosidade, na época que você ampliava essas fotos no banheirinho, você só tinha um banheiro? Em casa não, 2. Porque eu passei por isso também e eu só tinha um banheiro. Então a gente vinha todo empolgado que comprou papel, vai ampliar. O único lugar que você tem para fazer é o banheiro. E bem parece que quando você vai no banheirinho montar o laboratório, alguém quer entrar no banheiro. Aí você tem que desmontar tudo. Você teve uma Não, em vantagem aí casa já, hein, 2 Léo? banheiros. Em casa 2 banheiros, sempre teve 2 banheiros. Ainda mais que é sobrado, tá? Essas coisas, então, Ah, um banheiro embaixo, outro em já cima, foi e uma pô. vantagem. É uma vantagem, uma vantagem. Aí, pô, eu mostrei, ele gostou das cópias e tal. E aí, assim, também era totalmente diferente do que o laboratório que você tem em casa, né? O Sim. laboratório que você tem em casa é aquela coisa. Pô, você põe lá aqueles minutos certinho. Lá não, os caras revelavam de que chacoalhava, pô, já tá seco. E com cigarro na boca, né? O cigarro na boca, né? Entendeu? O Os cara olhava laboratórios. lá, entendeu? Aquele filme meio lavado ali, assim, caramba, né, meu? Mas era o jeitão, né? Porque eles precisavam de tudo muito rapidinho. E aí eu acabei fazendo freela lá. Comecei a fazer. Não, vem de final de semana, né? E aí eu comecei a fotografar, trabalhar de final de semana. E eu lembro que aí logo passei para trabalhar durante a semana e aquele jeitão do peixe, né? Ó, 2 filminhos e tal, entendeu? E, e teve um final de semana que eu peguei um plantão que teve um acidente na rodovia Dom Pedro. Tá. Era um ônibus que ia para Aparecida do Norte, cheio de Romero. E aí virou o ônibus lá, caiu na ribanceira e morreu uma pancada, entendeu? Morreu muita gente. Eu estava no plantão, era o meu horário, fui para lá. E, coincidentemente, também era plantão do peixe no final de semana. Aí eu fui para lá, tal, quando eu voltei, cheguei lá com 6 filmes. Aí o Nossa. peixe, fez a Copa do Mundo, 6 filmes, e não sei o quê. Aquele jeitão dele que era costume, né? E ele sempre, assim, quando você trazia uns 4, 5 filmes, ele falava assim, escolhe 2, negão, e jogava fora. Aí ele, você, olha, se você quiser jogar, você joga, sabe? É um acidente, assim, acessado. Você faz o que você quiser. Aí ele achou melhor revelar tudo. Aí ele fala assim, Boa. você fez isso? Você fez isso? Você fez isso? Sim, pô, eu simplesmente fotografei todos os ângulos para não me ferrar, né? Claro. Nunca tinha pego uma puta de uma matéria, cara. Ele estava te Como tentando aquela. te pescar ali, viu? Tentando me pescar, cara. Entendeu? Então eu tinha foto do ônibus na ribanceira caído, de todos os ângulos descido, sabe? De todos os ângulos que podia cercar. Sabe quando você faz a volta? Aí ele disse, tá bom, né? Entendeu? Aquele jeitão dele. Aí fui no hospital, fiz a foto no hospital, consegui fazer uma foto de um cara que estava lá sendo medicado, entendeu? E engraçado que é uma cena que até hoje eu lembro.
Olha Porque é o só. seguinte, eu lembro que eu estava no hospital e eu tinha uma criancinha correndo, a menininha chamava Jéssica. Devia ter uns 3 aninhos, entendeu? E aí, cara, a menina tão, vou ver minha mãe, vou ver. A mãe tinha morrido. O Ô, pai estava tadinha. lá, entendeu? E a mãe tinha morrido, entendeu? E aí fiz foto também lá no necrotério, que era fácil naquela época, chegando numa cidade do interior. Naquela época, aquele monte de corpos no chão, um do lado do outro, empilhado, entendeu? Então fiz de vários ângulos, quer dizer, e trouxe ainda o que era mais importante para o diário, o bonequinho de todo mundo, entendeu? Porque para o diário não era assim como você trabalhou no NP, né? Assim como no NP, o importante era aquela cena com um monte de copos. Para o diário, o mais importante não era isso. O mais importante era o boneco, que, para quem não sabe, Isso. era a Explica. reprodução da foto do documento da pessoa, entendeu? Às vezes o diário dava na página lá, na capa, 10 bonequinhos, entendeu? Você tinha feito umas fotos bacanas, virado para tudo quanto é lado, vinha só lá a reprodução do boneco. Eliane, só interrompendo. As pessoas acham que fazer boneco é a coisa mais simples, né? É mais É difícil você nada. fazer o boneco do que os corpos no chão, porque para você convencer um parente a impressar um documento, um RG da vítima, para você reproduzir dentro daquelas condições, todo mundo chorando, tenso, não querendo a imprensa, você convencer a pessoa a te dar os 10 bonequinhos, os 10 documentos Putz, para você reproduzir, só aí já é um grande mérito para o repórter fotográfico. então, além de você. Naquele caso eram mais de 10 mesmo, eram mais de 10, e não é só isso, você ter os 10 bonecos e ter a identificação correta, entendeu? Porque hoje é fácil, né? Você olha no digital, papum, entendeu? Sim. Ah, fiz frente e verso. Naquela época, não, você tinha pouco material, você tinha que fazer um a um, você nem fazia o verso. Anotar. Anotava ali na sequência sem errar o nome de ninguém, entendeu? Inclusive no diário mesmo, eu vi um rapaz que foi mandado embora porque ele identificou o boneco errado, Ixi, entendeu? Então, não vamos citar nome, mas a gente sabe o que ocorreu. E não uma vez, mas umas 2 vezes aconteceu isso lá, a exigência entendeu? era muito grande. Era muito grande. Caramba, Helena. Então você passou por um batismo de fogo ali, hein? É, sim, claro, pô. E você tinha aquele Gazeta lá que, meu, eu lembro que quando eu entrei, o Gazeta ficava instigando ali, né? Porque ele queria. Imagina, mulher nova, porque assim, mulher, hoje você pega as mulheres no mercado de jornalismo, a meninada hoje aí, meu, tá vendo o sangue tá indo para cima. Naquela época, não, tinha um esquema que era assim: eles empurravam que as mulheres fossem fazer só pauta de teatro, coisinha, sabe? Balé, sabe? Fazer cena de crime era muito pouco, entendeu? Ele te tirava, não Sim, permitia. Eu, quando te mandava, era meio que para te sacanear, né? Entendeu? Eles meio que separavam, né? E a gente Ti- queria pôr o pé na lama, era difícil. Até você conseguir provar que você tinha capacidade como os homens lá, meu, a gente comeu muita lenha, muita teve, lenha. teve que se E impor depois de um muito, tempo, né? estava porque quando eu entrei no diário, a Cristina Rufato já estava lá, entendeu? Mas depois entrou a Ione, mas eram poucas. Mais Sim. tarde entrou a Lucy, que só fazia Lucibiano. teatro. A Lucy fazia mais cultura, né? Sim. Lucy, a Rosa Moledo também fazia cidade, cultura. Deixa eu ver aqui, mas a Cida Souza também fazia mais cultura. Você vê que são poucas mulheres que passaram pelo diário naquela época, Sim. entendeu? Caramba, Eliane. Daí você ficou no diário lá. Agora me fala uma coisa, Eliane. Você ficou no diário quantos anos? Um monte, né? Eu entrei no diário em 88, tem uns tempos sem registro, né? E depois com registro, né? Como freelancer, foi de 88 até acho que 97, mais ou menos. Nossa. Porque depois, Entendeu? quando te fundiu com o Globo, né? Mas não, aí em 97 ainda era diário. Sim, Depois de diário, passou para Diário de São Paulo. sim. Depois de Diário de São Paulo, quando estava no Diário de São Paulo, mesmo no Diário de São Paulo, eu fui transferida para o Globo. Sim. Ô, Eliara, agora só assim, fazendo um parênteses, né? Você, mulher, mãe, mãe da Carolina. A Carolina hoje está com quantos anos?
26. 26 anos. Ela era menininha na época, né? Muito pequena. Como é que era ser mãe, trabalhar num jornal com toda essa dinâmica, ser negra e tendo que fazer tudo que os outros também faziam, porque não tinha moleza, né? E Não. fora isso, fazer futebol com teleobjetiva, como é que você sentia, assim, para você ser uma fotógrafa negra? Você sentia algum preconceito, alguma... Como é que era esse momento? Você sentiu alguma Não, assim, ó, são discriminação? duas etapas. Então, vamos duas etapas. Tá, Por exemplo, eu me sinto assim que eu fui privilegiada quando eu tive a Carolina, certo. porque a minha irmã participou muito. Então, eu acho assim, uma coisa que eu acho que deve ser muito ruim é você, como mãe, trabalhar e ficar pensando no teu filho, como é que tá, como é que não tá, entendeu? Então, quando eu estava trabalhando, assim, primeiro que eu tinha uma empregada que dormia em casa, Ah, tá. entendeu? Aí, no final de semana, ela saía de folga, no final de semana que eu estava de plantão, a minha irmã vinha buscar minha filha em casa, e a minha irmã morava, naquela época, a 30 quilômetros da minha casa, Nossa. tá? Bastante. Ela vinha buscar minha filha em casa, levava a minha filha para casa dela e trazia no domingo, quando eu estivesse voltando do plantão, ou me encontrava ali perto do jornal e me entregava minha filha. Entendeu? Então, tipo assim, eu trabalhava relaxada, de boa, entendeu? Porque a minha filha se dava muito bem com ela, eu estava tranquila, não tinha problema. Poxa, será que vai dar errado? Não. Muitas vezes eu tive que viajar, ficar uma semana, 10 dias fora, minha irmã ficou, entendeu? Então, assim, eu não tive problemas. Eu sou uma pessoa abençoada nesse aspecto, Muito bom. entendeu? Muito abençoada, tá? Entendeu? Então, veio muito bem, caminhou tudo ali certinho, entendeu? Agora, quanto a preconceito, sim, claro que a gente sofre preconceito, entendeu? Eu lembro assim que no começo, eu não gostava de fazer futebol, tá? Tá. Eu achava futebol uma babaquice, sabe? Não gostava de futebol, logo quando eu entrei no jornalismo. Não era uma pauta que eu queria fazer, tá? Mas com o tempo, assim, um cara que eu admirava muito, que eu fiz uma amizade muito grande, era o Manuel Mota. Um Sim, puta um grande fotógrafo de Mota. esporte, Porra, puta Motão, fotógrafo. entendeu? E aí o Mota ficava ali. E no diário, não sei se você lembra, que tinha um tabuleiro de xadrez. E a gente ficava rodando no tabuleiro de xadrez, quem que ficava jogando e tal. E o Mota jogava bem, o Zé Pinto, que também só fazia futebol, jogava bem. Eu jogava razoavelmente bem. O Morinha, que também só fazia futebol. Então o tabuleiro era dos caras que faziam futebol. Quem que entrava ali naquele tabuleiro? Era eu, que era mulher, negra e que não fazia futebol. Aí os caras, não, você tem que fazer futebol, você tem que fazer futebol. Mas futebol é meio chato, é um esporte de homem, sabe? Aquele monte de homem lá, sabe? 22 homens correndo atrás de uma bola. Não, mas é legal, você tem. Cara, os caras Te me instigaram. converteram e me levaram para o campo, entendeu? E aí eu achei que, era uma puta coisa legal. Eu descobri que era uma puta coisa bacana. É um puta exercício, né? Entendeu? Exatamente. E eu me recordo que teve um assim que me despertou depois do Peixe mandar começar a fazer futebol, que eu fui num jogo com o Morinha. E Tá. aí eu fui fazer um jogo com o Morinha na época que a Portuguesa estava na primeira divisão ainda, jogava bem e tal. Era um jogo, e aí eu fiz um puta de um lance muito bonito. E aí o Peixe foi lá, escolheu o lance do Morinha, tal. O Morinha veio ver. Não, Peixe, o lance dela tá melhor que o meu. Eu acho que tem que. E aí colocaram o lance na capa, tal. O Peixe, você tá aprendendo direitinho. Aí o Peixe começou a me deixar fazer treino, fazer jogo, entendeu? E Então como aí é. foi caminhando. Então, mas o que as pessoas não sabem, Liara, que é assim, não é fotografar treino, não é fotografar jogo. É você ir para um lugar desse, para uma pauta dessa, com um equipamento pesado. Muitas vezes o equipamento às vezes estava sempre danificado, você tinha que ir meio que no track-trano ali. Como é que você se adaptou com esse equipamento?
Então, mas aí fotografar, mesmo com um equipamento meio que precário hoje, é diferente daquela época. Porque, por exemplo, se você pegar o diário daquela época, você fotografava com uma 180 2.8 no máximo. Sim. Raramente tinha uma 300, que as 300 eram ruins, não era uma lente de boa qualidade, pesada pra caramba. O Moto ainda trabalhava com uma 400 de gatilho. Sim, eu me Horrível, cara. lembro. É, Horrível aquela dos lente. anos 70. Só ele conseguia trabalhar com aquela lente. Lente Entendeu? escura. Escura, ruim, pesada. A gente ia lá com uma 180 2.8 e trazia a foto, entendeu? E pronto. E na época do diário, quantas vezes eu não fui fazer jogo, assim, 2 jogos no mesmo horário, às 16 horas, de domingo. Um em Campinas e o outro em Americana, que é perto ali. Em 2 cidades vizinhas. Você fazia 15 minutos inicial de uma cidade É e os verdade. 15 minutos finais da outra. Entendeu? Pô, fiz muito isso. Entendeu? Você ia fazer 2 jogos, 15 minutos e pronto. Se desse Entendeu? sorte de pegar um lance bom, tava valendo, né? Já tava no Sorte lucro, né? você vai sempre tentar fazer o melhor, entendeu? Mas era 15 minutos, não adianta. Ah, não, vou ficar esperando um lance bom, não adianta ficar esperando, você vai perder outro jogo. Entendeu? Sim, sim. E É. as outras meninas, quando te viam assim nessa dinâmica, assim, elas tentavam, como é que era essa coletividade das meninas que não faziam tanto? Era Ah, a tudo. Cristina Rufato fazia bastante futebol também. A É porque Cristina eu Rufato cruzava também. com ela nos estádios também. Entendeu? É que depois, por exemplo, a Cristina Rufato saiu do jornal e continuou, acho que, fazendo freela, entendeu? E eu continuei no jornal. Aí no jornal eu passei a fazer mais futebol, Entendi. entendeu? E aí o que aconteceu? Acabou que eu acabei indo para o futebol mesmo, fazendo muito futebol. E aí depois no Globo, o que fazia? Futebol e política, futebol e política. Sim. Até porque fica difícil São Paulo competir com o Rio de Janeiro com o cotidiano, né? Porque desgraça por desgraça, o Rio tem muito mais que São Paulo. É. Aqui era mais economia, política, né? É. A não ser Esporte. que quando a gente viajava e fazia especiais, entendeu? Porque para fazer algum acidente aqui, a não ser que fosse o acidente da TAM, né? Caiu lá o Sim. avião, aí você ia lá e aí Sim. sim. Ô, Eliara, e nesse período que você ficou no diário, que você foi andando, fazendo futebol e coisa e tal, é, lá na frente, o jornal Diário, o Diário vira Diário de São Paulo, o Globo, aliás, as organizações Globo compram o Diário Popular e os transformam em Diário de São Paulo. Sim, Nessa época, você continuou no Diário de São Paulo, né? sim, continuei. É porque eu me lembro que tinha o Diário de São Paulo, que era uma estrutura do Info Globo, e na mesma cidade tinha outra estrutura do Infoglobo, que era a sucursal do Globo. Até então, os dois caminhavam paralelos, né? Então, Sim. nessa época do Diário de São Paulo, você continuou, né? O Peixe continuou no Diário de São Paulo? Não, o Peixe, logo quando a Globo comprou o Diário, o Peixe passou acho que uns meses, o Peixe foi demitido, Tá. entendeu? O Peixe foi demitido. Então, o Daí Peixe veio. não pegou o caminho, assim, o crescimento do Diário de São Paulo, entendeu? Ele pegou só o comecinho. Tá. E nisso veio outros chefes, foi outra coisa, Sim, né? aí ficou o... João Bittar, se não me engano, foi, né? Quem? O João Bittar chegou a ser, né, também? Sim, mas o João Bittar foi depois daquele mineirinho lá, como é que é o nome dele? Do Tércio. Tá. Aí ficou o Tércio, depois do Tércio veio o João Bittar, depois do João Bittar veio o Marcão, entendeu? Ah, então, e a dinâmica continua a mesma coisa, você indo fazer futebol, fazendo as Sim, pautas. fazendo as pausas lá e tal. Aí depois que você consegue se firmar como a pessoa que faz futebol, e assim, naquela época o lance era o seguinte, você conseguiu fazer futebol, você faz tudo. Aí você Sim, faz shows, você faz tudo, entendeu? E na realidade, também teve um lance que eu fazia, como os caras faziam muito futebol, eu fazia muito esporte amador, né? Que era vôlei, basquete, essas coisas. E eu lembro que teve um dia que a gente trabalhava 5 horas naquela época, tá? sim. Eu entrava às 14,
e saía às 19. Apesar de ser freela, a gente tinha um horário e se cumpria. Sim. E aí, quando eu estava saindo às 19, eu lembro que o Silvio, que era o subeditor na época, falou para mim assim, olha, vai ter um jogo de vôlei em Mogi, você não quer fazer um jogo lá? Que era, acho que Mogi e Palmeiras. Ah, tá bom, vou. Sai de lá, até porque você faz um pedacinho do jogo logo, vem embora e ganhava dobrado, né? Claro que queria. Todo mundo queria, não precisava fazer 5 horas. Fui para fazer o jogo. Aí só que esse pedacinho cresceu, porque aí teve um puta pau, uma briga com a torcida do Palmeiras. Você O sabe, né? bicho pegou. Fazer molezinho, porque aquele dinheiro molinho não existe, cara. Não, não. Dinheiro molinho não existe. Entendeu? Ô, Eliane, Aí, deixa eu só falar um negócio aí. Tá estourando uma luz aí atrás de você, aí do seu lado é a janela? da janela, tá com a cortina fechada. Agora melhorou um pouco, vai continuar, agora ficou melhor aí. Eu virei a cadeira. É. Não, daí não tem jogo fácil, né? Daí não tem dinheirinho fácil, né? Daí o bicho Não tem pegou. dinheirinho fácil. Aí você vai para lá, teve aquele pau, tal, fiz as fotos, ligo pro jornal. Ah, então bem, corre aí que vai entrar hoje no jornal. Corri para o jornal, tal. Quando eu chego no jornal, aí revelo, os caras, pô, essa foto tá legal, tá boa, tal, vamos mandar. Cara, tô achando, tô tipo assim, dando tchau. O que acontece? Começa um puta incêndio aqui na FEBEM, na Tatuapé. Lembra Ah, aquele me lembro. gigante? Me lembro. Oh, tem só um cara aqui, vai lá, Iriária. Não, é assim, né? Quebra um galho, né? Quebra um galho para nós. Quebra um galho. Dá para dar um pulinho lá, é coisa rápida. Coisa rápida. Foi rápida mesmo. Eu saí no outro dia, acho que meio-dia. Tinha entrado às 14, saí no outro dia, acho que meio-dia. Não, porque era rápido, né? É bem rápido. Mas é que o incêndio foi muito grande, né? O incêndio era maior do que todo mundo imaginava. Aquele puto incêndio, FEBEM, as pessoas querem fugir. Foi, né? Entendeu? E isso era tipo assim, uma quinta para sexta. E final de semana era meu plantão. Pô, trabalhei 24 horas aí, posso folgar pelo menos um dia? Ah, vem aqui no sábado, você não vai fazer nada, você só vai cumprir seu plantão, não precisa trocar ninguém, você vai ficar de stand-by. Aquele velho papo, né? Você vai ficar de stand-by e pronto. Aí tô eu lá de stand-by, sabe, vendo nada ali, jogando um xadrezinho. Daqui a pouco tem uma manifestação dos caras lá em Tapecerica da Serra. Meu Deus. Porque um cara estuprou uma garota e os caras invadiram a delegacia. Aí eu só sei que eu cheguei lá, já tinha carro de viatura virado de ponta cabeça, meteram fogo na delegacia. Ou seja, entendeu? Aquele stand-by, ou semaninha, entendeu? Mas foi render um puta do material, sabe? E aí conforme você vai pegando dificuldades e você vai se saindo bem, você vai mudando de patamar. É verdade. Não, e assim, né? Às vezes as pessoas acham que tudo é muito fácil, né, cara? E ser fotógrafo, viaja, caramba, não sabe desses detalhes, né? Que a gente passa, que já passou na vida e coisa e tal. E aquele velho papo, né? Não, é só um pulinho lá, mas é só uma fachada, puta, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas isso é um grande aprendizado, né, pra gente. E assim, a gente fazia isso apesar de tudo, a gente fazia com grande vontade, né? Porque bom, você estampar uma foto numa capa de um jornal, para nós é uma satisfação enorme, né? Você acordar de manhã, ir na banca de jornal, ver sua foto. Pô, só para quem vive essa emoção, né? Caramba. E você, Liara, daí você continuou no Diário de São Paulo e nesse meio tempo, então, nesse período que eu Globo... continuei no Diário de São Paulo, o que aconteceu? Você era, acho que, do Globo na época, não é? Então, eu era do Globo. Daí o Globo lá foi fechou a demitido por telefone, não é isso? Porque não foi então, da leva que foi demitido por telefone? Então, era assim, eu estava viajando quando recebemos um telefonema. Olha, a sucursal fechou as portas, não vai ter mais ninguém. E vocês aí que estão aí, nós estamos viajando. Não, vocês ficam um pouquinho mais, é que a gente está analisando seus casos.
porque a gente ganhava um pouco mais, então uma questão que pegou foi o salário. Então, mas foi aquele velho. Não, mas a gente está vendo o seu caso aí. Tá? E nós lá no meio de uma lancha, dentro da água, eu recebendo esse telefonema. Aí fiquei mais uma semana viajando e voltamos. Então, foi quando a sucursal praticamente fechou as portas e usou só uma estrutura, que era a do Diário de São Paulo. E aí você Sim. estava no diário, daí você Aí eu fazia estava no fotos. diário. E aí o que aconteceu? Como eles mandaram todos os fotógrafos da sucursal embora, e aí eles começaram a utilizar os fotógrafos do diário. Aí Sim. algumas pessoas no diário, na época, não gostavam de fazer pauta para o Globo. Pô, vou fazer pauta para o Globo, vou fazer pauta só do diário, vou fazer pauta para o Globo. Aí não gostavam. Não Aí, pô, eu entenderam, né? fiz uma vez, fiz segunda, não reclamavam. E aí eu comecei. E aí eles só queriam que eu fosse uma das pessoas que fosse. E aí acabei ficando para o Globo. Sim. Aí eu não entendi assim, como é que você não vai querer fazer pauta para um jornal maior que o Diário? Com projeção nacional, né? Cara, Só pauta entendeu? boa. É uma visão de cada um, né? Eu queria Só fazer as pauta melhores boa, só pautas, pauta né? boa, entendeu? Eu lembro que assim, todas as vezes que tinha viagem do Globo, era eu que ia, sabe? E Pô, umas fiz viagem roubadas, 15 né? dias, 20 Viagens dias. longas e tal. É, pô, 15 dias de viagem, 10 dias de viagens, entendeu? E não Lugares é pela quantidade, é diferentes. que era, você ficava 15 dias, mas ficava ralando muito, né? Sim. Entendeu? Maior malho. Mas o material vinha com material bom, cara. Uma puta história, né? As histórias sempre eram boas, né? Não, e assim, os repórteres lá da sucursal, pelo menos, quando eu trabalhei lá, eram repórteres assim, top, né? Que grande Sim, não, o Globo só experiência, né? pegava cara top. Só É tinha isso. cara top. Que estão no mercado até hoje arrebentando Sim. ainda. Ricardo Galhardo, Soraya Gege, entendeu? Ó, Flávio Freire. Só fera. Ó, só fera, cara. Só fera. Pô, que legal. Daí, Eliara, daí foi uma tremenda de um aprendizado, né? Porque daí você vai para um jornal. O grande lance do Globo era o seguinte: o jornal O Globo era um jornal carioca. Só que assim, ele tinha uma projeção nacional. Então, assim, ele não era só um jornal bairrista. As pautas eram de cunho nacional e internacional. Muita gente viajou até para alguns países aí fazendo pautas para o Globo, né? Que era um jornal carioca. Então, você ter essa oportunidade, eu creio que deve ter sido uma grande. Deslanchou bastante na carreira, né, Sim, Eliane? claro. E, Realmente. e, Porque você só faz pau. É como os coleguinhas diziam na época, pô, você só chega na boa, né? sim, Porque assim, ó, quem estava em São Paulo, porque é assim, entenda o seguinte, quem está na sucursal, eu acho que o melhor é você trabalhar na base. Mas na base você vai fazer as tranqueiras também. Você vai fazer o filé e as tranqueiras. E quando você está na sucursal, você só vai fazer o filé. sim, Porque as tranqueiras são as tranqueiras da cidade da base. A cidade base é Rio de Janeiro. Então, quem vão fazer as tranqueiras é a equipe do Rio de Janeiro. Não adianta eu querer fazer o acidentezinho pequenininho daqui de São Paulo, que não vai ser publicado no Rio. sim. Até porque, gente, o Rio é campeão em desgraça, né? Tudo de ruim acontece no Rio, né, cara? Entendeu? Quando você pensa, aconteceu caiu uma paredinha aqui, aí no Rio caiu um prédio inteiro. Sim. Não dá para competir, Não, e entendeu? outra, e leva-se em conta o seguinte, né? Que se você trabalha numa matriz, você tem mais 20, 30 fotógrafos competindo pela capa. A chance de Claro. você fazer a capa é muito pequena, porque tem milhares de pautas. Já numa sucursal, mesmo que aquela pauta não dê uma capa, mas você está fazendo a pauta principal do dia e podia É. estar acontecendo. E as grandes chances de você emplacar a pauta na capa era Não, grande, e né, também Eliane? tem uma coisa muito. Como o forte do Globo era política e economia centralizada em São Paulo. Então você Sim, sempre estava na frente do pessoal de lá. Porque quando era eleição, de onde que saíam os candidatos? De São Paulo. São Paulo. Você pegava, por Total. exemplo, a eleição presidencial. Marina. A Marina não é de São Paulo, mas quando ela saiu, ela se lançou candidata, ela veio para São Paulo. A Sim, base dela foi em São Paulo. Então tudo saía de São Paulo. Então exatamente. não era só, não, nós temos Serra, nós temos
o Lula, nós temos a Dilma. Não, quero de São Paulo. Não, mas todo mundo sai de São Paulo, cara. Sim. Entendeu? O pessoal não sai de fora de São Paulo. Aqui é o centro, né? É o centro, cara. Agora, Entendeu? Eliara, só uma coisa que você falou lá atrás, que era o seguinte: quando você trabalhava na engenharia, na empresa de engenharia, a empresa de engenharia investia em você. Sim. Né? Daí, quando você entra no jornalismo, é você que tem que investir em você. Você sabe das Sim, suas fraquezas, das suas deficiências, então você vai investir naquilo que vai te ajudar. exatamente. Equipamento. Tal. E naquela época era só uma câmera e filme, né? Quando você passa por todo esse caminho, que até passou para digital, onde quando você entra no Globo, você já se vê obrigado a ser mais desafiado ainda, que é de você fazer longas viagens, ter que transmitir foto, numa época que a internet ainda era uma coisa meio pioneira, né? Como é que foi essa adaptação? Porque eu Não, vejo a que você se gente adaptou viu. bem, né? Não, porque não, do Diário para o Globo não teve essa adaptação, porque o Diário foi fazendo essa mudança. O Diário Gradativa. tinha, o Diário tinha câmera digital, tipo assim, no Hum, Diário nós trabalhávamos com o nosso equipamento e tá, nós ganhávamos um aluguel de equipamento, tá? sim, Só que, por exemplo, quando lançaram as câmeras digitais, por elas serem muito caras, o Diário comprou algumas, entendeu? E aí o que acontece? Quando o Diário primeiro comprou umas duas lá, que ficou só para fazer esporte ou a pauta da noite, e depois que eles viram que era isso mesmo, eles foram lá e compraram acho que umas 8 câmeras, 10 câmeras, sei lá, e deram para algumas pessoas. E uma dessas pessoas fui eu. tá. Então eu tinha uma câmera digital do Diário. Mas tudo bem. Mas daí você aprender a mexer, porque muita gente ficou ao longo ficou se perdendo no caminho porque não se adaptou à digital, né? E você, com esses primeiros contatos, você foi se Mas adaptando. aí eu vejo isso lá de trás. Quando eu entrei no mercado, Hum, logo quando eu entrei no Diário, eu lembro que a minha câmera ela tinha fotômetro automático. tá. E aí eu lembro que virou um fotógrafo e falou assim na época, mas fotômetro automático, isso, sabe, não é muito bom. O bom mesmo é você olhar para o céu, o fotógrafo bom é aquele que olha para o céu e sabe qual é o diafragma. Pô, mas a tecnologia está para nos ajudar. Não Sim, acreditou. Aí veio o eletrônico na câmera fotográfica. Aí passou aquilo, nós viemos com câmera autofocus. Antes do digital, veio o autofocus. Muitas sim. pessoas não acreditavam. Câmera autofocus não vai pegar. Claro que vai pegar. Teve a Nikon, que o autofocus era muito ruim. Aí, na sequência, veio o lançamento da Canon, que o Sim. autofocus era maravilhoso. Entendeu? Eu sempre fui canonzeiro, então já entrei na linha do autofocus Canon. Entendeu? Vou abraçar essa aqui e vou ficar com essa. É isso aí mesmo. Então, você vê, tá lá atrás. Entendeu? Quando eu entrei no mercado, eu tinha a câmera Canon. Aí nos jornais todo mundo trabalhava com Nikon. Eu fui lá e comprei uma Sim, Nikon. Entendeu? E aí você começa a ver a evolução do mercado. Voltei de novo para Canon. Tinha entendi. os autofocos. E aí quem não acreditava que o autofocus não ia pegar, viu que o autofocus pegou. Aí veio a câmera digital. Muitos falaram assim, não, isso não vai pegar. Eu vi vários fotógrafos. Isso não vai pegar assim, pô, claro, já pegou, cara. O fotômetro já passou, o autofoco já passou, o digital também vai pegar. Não tem porque a tecnologia está aí. Aí Sim, veio o digital, que também entrou com tudo. É claro que no começo era horrível aquelas primeiras câmeras digitais, entendeu? sim. E para transmitir com o celular? Era como você pegar uma folha, imprimir a sua foto numa folha de papel, amassar inteira e mandar. Só que você não recupera o arquivo antigo. Destruía, Sim. entendeu? Destruía. E você E passou por aí, tudo isso, ficou muitos anos no Globo, e depois, quando você deixou o Globo, você vai fazer uma carreira solo? não, mas aí, quando eu deixei o Globo, aí eu já estava vendo assim, outros momentos, né? E o mercado Tá, também já estava mudando, né? Entendeu? O mercado está mudando, você já não quer mais ficar batendo aquela latinha que você estava sim, batendo, entendeu? Porque assim, algumas pessoas
pegava o carro, a sua motocicleta, ia, entregava para o cara, a uberização da foto, né? Sim. Poxa, eu sou associada da Arfoc, muitas vezes eu acompanhei a eleição da Arfoc e eu via as pessoas reclamando, mas paga uma merreca na venda. Então, aí eu comecei a fazer freelas institucionais, né? Entendeu? Se algum jornal me chamasse, eu ia fazer. Se me chama até hoje, eu vou fazer. O ano passado mesmo fiz alguns para jornal. E assim, cara, esse negócio de ficar batendo na latinha, vou vender a fotinho por 50 centavos, R$1, não dá, né? Não dá, já Entendeu? passamos dessa fase, né? Agora, Niara, só que tem um negócio aí que eu achei, muito legal. Muito legal mesmo. Quando eu vi aqui, eu falei, nossa, que maluquice é essa? Deixa eu ver. Que é o lance As Donas da Bola. Quando eu fiquei sabendo que vocês estavam fazendo, os donos da bola, tal, as donas da bola, e só fera, hein? Eu falei, caramba, que legal. Daí quando eu vejo o material, as fotos e tal, e caramba, como é que surgiu esse projeto As Donas da Bola? Conta para nós. Então, é o seguinte, o projeto As Donas da Bola, a primeira conversa eu não estava. Eu sei que a primeira conversa foi em Paraty, num bar em Paraty. Estava tendo, acho que o Festival de Paraty. Nessa primeira conversa estava a Nair Benedito, acho que a Kula, a Zaratini, e eu não lembro mais quem estava. Então tinha umas 3, 4, acho que talvez a Marlene. Tinha umas 3, 4 lá. E aí elas falam assim, olha, gente, a Copa vai vindo aí, está chegando aí, e os meninos estão se mexendo para fazer alguma coisa. E nós, mulheres, não vamos fazer nada? Entendeu? E aí, pô, criou aquela interrogação e acabaram montando um grupo. Não, vamos fazer 11 mulheres como um time de futebol. 11 mulheres. E aí me chamaram para participar. Claro, na hora eu topei, né? Muito legal. Na hora eu topei. E no primeiro encontro, que já tinham as 11, ficou definido, vamos ter reserva ou não? E aí, debatendo, definiu que não teríamos reserva. Tá? Ficamos nas 11 mesmo, que era muita mulher ali, imagina 22, então. Entendeu? Cada um e outra. Você tem a Ana Araújo, que é de Recife, entendeu? Na época, acho que a Evelyn estava morando em Paraty. A Bel e a Ana Carolina Fernandes no Rio de Janeiro. Mas a Luciana Witter, que também no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, era muito gente para movimentar. E cada um escolheu um tema. Tá? E o tema não foi... Cada um trouxe... E outro, o mais gostoso foi isso. Cada um trouxe a sua pauta. Então, quer dizer que vocês ia ter a Copa do Mundo, e daí vocês se reuniram, e o tema era... Futebol. Futebol. Mulheres jogando futebol. Sim. Entendeu? Ou fotografando futebol, tá? Mulheres fazendo futebol. Entendeu? Sim. Mas tinha que ser mulher, o personagem teria que ser mulher, entendeu? E cada um escolheu a sua pauta. A Ana Carolina, eu vou fazer lá no Amapá. Tá bom, beleza. Eu vou fazer no Recife, Ana Araújo. Beleza. A Bel, eu vou fazer torcida. Ótimo, cada um diz a sua. E aí todo mundo tá com o seu tema ali, sabe? Eu vou fazer índio, jogando futebol. Aí eu assim, caramba, né? E eu lembro que eu tinha visto uma entrevista de uma freira que foi no Corinthians. Não sei se você se recorda disso. Aí a freira foi lá no Corinthians e ela jogava, participava de esporte e tal. Mas não era essa. Não era essa? Não, nenhuma das duas, não é nenhuma das duas. Entendeu? E aí ela bateu uma bolinha ali com o Ronaldo Fenômeno. Aí eu assim, poxa, aí, ó, vou jogar minha bola aí. E aí eu fui atrás dessa freira, tal, ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro, mas o pessoal do convento dela não queria que ela participasse disso, porque ela estava muito em exposição. Bom, ou seja, não rolou com essa freira. Aí eu disse, mas o tema é legal. E aí eu ouvi falar
que no Hospital Santa Marcelina tinha um time de futebol que jogava lá e tinha uma freira lá. Nossa, que legal. E aí tinha essa irmã Cláudia, que ela era chefe do pronto-socorro, e tinha a irmã Monique, que era chefe do hospital, que é médica também, ela é canadense, inclusive agora acho que ela está na África, entendeu? Nossa. Ela foi diretora do Hospital Santo Marcelino por muitos anos. Tá? Essa irmã Monique, assim, ela é muito inteirada com esporte, entendeu? Legal. E aí eu comecei lá fotografando. Fui lá várias vezes, entendeu? Criei intimidade com elas. E o que acontece? Elas começam, o que é mais legal, que muitos jogos eu fotografei quando estava no começo da construção, no campinho do Corinthians. Porque o Corinthians, Entendi. quando começou a construir, ele tinha um campinho lá para os funcionários. Tá. Entendeu? Não sei se você lembra disso. Sim, Um sim. campinho que eles fizeram. Eles fizeram um campinho lá e elas jogavam lá nesse campinho. Nossa, que história legal, né? Entendeu? Até quando acabou o campinho. Sim. Então, quer dizer, foi muito bacana. Então, cada um pegou uma pauta e eu era a mulher das freiras, jogando futebol. Nossa, e essa freirinha aqui? Essa é a irmã Cláudia. Ela está no Hospital Santa Marcelina. Que figura legal, né? Personagem bacana, hein, Eliane? E o mais interessante é que elas jogam com o solidel, né? Que é esse pano da cabeça, mais a vestimenta toda, entendeu? Nossa, mas o projeto foi bem legal. E são nomes que a gente sabe que são grandes fotógrafas, né? Poxa, fiquei... Quando eu vi, falei, nossa, que coisa legal, bacana mesmo, viu, Eliane? Foi uma... E tem outros projetos em andamento com esse time aí? Não, e aí depois esse time meio que se esfacelou, né? Entendeu? Ah. E aí com essa história da pandemia, de vez em quando eu entro em contato com eles, mas o time está meio parado ali e tal. E Entendi. com essa história da pandemia, então, sem time, né? Ô, Eliara, e me fala uma coisa, e essa turma da galinhada aí? Pô, só gente boa, né, cara? Só gente boa. Você sabe que eu não curto galinhada, né? Se eu te contar que eu também não, você acredita? Não, você que é pior que o Dantas, que é vegetariano, Então. que também vai lá. Então, mas a gente vai pela amizade, né? É uma turminha legal, né? Só gente boa. Só gente boa. Quando se reúne aquela turma lá, é divertido, né? É divertido mesmo, diversão na certa. E assim, você é uma das poucas mulheres que participam, né? Dessa confraria aí, né? Como é que surgiu o convite? Acho que foi o Fukuda que chamou. Olha, a gente vai fazer lá, tal. Foi, acho que logo depois que o Bravos tinha falecido. Aí passou um tempo, eles fizeram o galinhado no final do ano e me chamaram. Eu lembro que tinha só, uma das primeiras, acho que tinha só eu, e eu não sei nem se, acho que a Mônica Bento nem estava, hein? Acho que a Mônica Bento nem estava. Depois a Mônica Bento começou a ir, aí eu falei assim, vou chamar a Vânia, entendeu? Chamar a Josete, entendeu? E aí eu acabo sempre chamando a Vânia, a Josete, vai ter galinhada, vamos lá, tal, entendeu? A gente precisa representar as mulheres. Pô, somos as forças femininas. Esse monte de homens aí, poxa vida. Queimou de mala, né? Esse clipe de bolinha. Ô, Eliara, e agora sim, Eliara, estamos praticamente encerrando aqui, mas assim, nesses momentos em que as pessoas estão todas meio tristes, não sabem o que fazer da vida, às vezes tem medo de correr atrás de um sonho, querem aquela coisa da segurança, que é normal para o ser humano, né? Então você passou por toda essa experiência que está aí fazendo coisas ainda, tal. Que sugestão que você dá para uma mulher jovem que esteja, ou velha também, porque fotografia não tem idade, né? Que queira ingressar no sonho de ser uma fotógrafa, ou mesmo nem ser fotógrafa, que queira ser uma cozinheira, que queira ser uma médica, não importa a profissão, mas assim, que tem um sonho. Que sugestão que você dá para uma Você pessoa? Tem que correr atrás do seu sonho. Você tem que correr atrás do seu sonho. Entendeu? Problemas todos nós teremos. Sempre haverá dificuldades. Entendeu? Principalmente se você é mulher. Mulher,
No meu caso, mulher negra, entendeu? Pô, é duplo preconceito, entendeu? Já tem preconceito por ser mulher, preconceito por ser negra, e hoje acaba sendo preconceito porque você já é mais velha também, né? Então, só vai aumentando o número de preconceitos. Entendi. E vai superando, a gente vai superando isso Tem que aí ir tudo, né? esperando, tem que ir esperando. Não Você põe pode um ser. projeto na cabeça e fala assim, eu vou fazer tal coisa. Tô fazendo... Hoje mesmo eu estou trabalhando no meu projeto, que é fotografar a festa de Iemanjá, entendeu? Hum. Então, já tem 5 anos que eu estou fotografando. Eu tenho visto algumas coisas, você já postou já algumas coisas legais. É, Pô, que entendeu? Então, legal, você Eliane. tem que ir, batalhar. É isso aí. Vai lá e câmera na mão e vamos em frente. É verdade. Entendeu? Ô, Eliane, eu queria te agradecer aí pela sua disposição, pelo seu carinho aí com a nossa Obrigada. conversa. E que, assim, quando acabar todo essa isolamento social aí, a gente possa se encontrar aí de novo lá com a galera. Ou Com certeza. então, ou então fazer outra coisa. Irmos até a casa do Newton Queiroz, Ah, boa. indo na casa do Newton Queiroz, porque eu fui tudo pimpão, né? Na casa do Newton Queiroz e te dei carona. Eu levo a Irirá, eu levo a Eliara, deixa comigo, que eu sou motorista. E levei você até a casa do Queiroz e fomos lá dar uma palestra, lembra? Lembro, claro. Na volta, um pneu do carro furou. E eu todo pimpão, pô, não sabia trocar o pneu do carro. Daí ele, não, eu vou dar um jeito aqui. Lembra disso? Claro que eu lembro. Não, mas você sabe trocar pneu do carro? Eu não sei nem trocar a marcha. Ah, Mas foi divertido, né, Eliana? Agora, nós não, vamos vamos ter que. marcar uma fogueira, vamos marcar um monte de coisa. Eu acho Vamos. assim, que nós vamos ficar 1 ano só festejando, né? Porque Ah, se for cumprir tudo que a gente vai marcar, mas é entendeu? legal. É isso aí. Ó, Eliana, um beijo no seu coração, pra Obrigada para você Carolina. também. Manda E um beijo para a que, Cecília. se Deus quiser, num breve espaço de tempo, a gente se encontra aí. Com certeza. Obrigado pela participação no seu canal. Espero que faça muito sucesso. É pra perpetuar a história dos amigos, né? É isso Legal. aí. História dos É isso. amigos. Falou, Eliana. Um beijão pra você, viu, querida? Para você também. Até mais. Tudo de bom.